Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos começar a leitura do versículo 19 até o verso 24. Nós temos pregado durante o mês de janeiro aqui uma série de sermões sobre a igreja. Nós falamos num dos sermões sobre a necessidade da gente proteger a igreja. Nos baseamos ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, quando o apóstolo Paulo fala para a gente pensar todos a mesma coisa, para a gente falar a mesma linguagem, para a gente focalizar no alvo comum, né? E nós estivemos refletindo sobre algumas formas que a gente tem, entre elas participar, envolver, contribuir, orar pela nossa igreja. Depois nós trabalhamos um outro texto, cujo título era Sirva a sua própria geração, baseado em Atos 13, versículo 36, quando a Bíblia diz que Davi, tendo servido a sua própria geração, adormeceu. E nós estivemos falando um pouco sobre as características dessa geração. Qual é essa geração a quem a igreja tem que comunicar? Essa geração virtual, essa geração plural, essa geração relativista. E como é que o Evangelho de Cristo pode entrar nisso aí? Terceiro sermão, nós trabalhamos 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, quando a Bíblia nos fala dos filhos de Issacar, aqueles 200 moços que Davi chamou para si, para perto dele, para trabalhar no segundo escalão do seu governo, porque esses meninos eram conhecedores da época e sabiam o que Israel devia fazer. E nós estivemos perguntando aqui se nós estamos conhecendo de fato a nossa geração, e se nós sabemos exatamente o que nós vamos fazer com essa geração, com o futuro, com o que está chegando. E hoje eu queria terminar essa série de sermões com o último sermão baseado nesse texto aqui, que eu chamo de quebra de paradigmas, quando eu vou estar falando um pouquinho sobre a visão de Jesus em relação ao reino, em relação à adoração, em relação ao que ele esperava da comunidade dele e o propósito de Deus, que estava de certa forma quebrando todos os paradigmas do povo de Israel lá do Antigo Testamento e colocando uma nova visão, uma visão de um novo relacionamento com Deus. Eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos aqui nessa noite sobre esse texto. Então vamos lê-lo, capítulo 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto que nós estaremos estudando. Jesus está sendo confrontado aqui por um discurso com a mulher samaritana. Os samaritanos não eram um povo reconhecido pelos próprios judeus como, de fato, fazendo parte da religião judaica. Apesar deles seguirem o Antigo Testamento, eles tinham algumas diferenças que eram, assim, sérias na perspectiva do judaísmo ortodoxo. Eles acreditavam que em Gerizim, que estava na Samaria, um monte, que era o lugar sagrado, e não Sião, onde estava o templo de Jerusalém. E essa controvérsia era uma controvérsia que estava presente de forma muito clara por aquela comunidade ali de Samaria. Eles não acreditavam também no rabinato e nem no Talmud, que eram as orientações que os rabinos preparavam para suas comunidades, uma espécie de catequese, embora crescem no Pentateuco. Mas eles eram excluídos. Então, todos os exemplos ruins, normalmente, que você podia encontrar naquela época, era relacionado aos samaritanos. Então, os judeus, quando queriam fazer qualquer crítica, faziam em relação aos samaritanos. E não foi sem razão que Jesus contou a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma agressão para o ortodoxismo judaico. Não é sem razão que Jesus Cristo para aqui agora, em Samaria, para conversar com a mulher de uma conduta, no mínimo, questionável. Já estava
com vários maridos, e o que tinha agora, Jesus diz, não é seu. E ele vai conversar com a mulher. Primeiro, ele está conversando com a mulher. Segundo, com a mulher de moral duvidosa. Terceiro, ele está conversando com o samaritano. Essas três questões eram seríssimas para os judeus. A Bíblia diz que os discípulos chegaram e eles ficaram impressionados que Jesus estivesse conversando com essa mulher, embora eles não questionassem nada. Mas essa mulher, ela toca numa questão teológica fundamental para o questionamento teológico daquela época. Onde é que nós devemos adorar a Deus? Como é que se adora a Deus? De que forma Deus deve ser adorado? E Jesus começa aqui agora a quebrar uma série de paradigmas que serve para todos nós aqui agora, sobre como é que Deus espera os seus adoradores. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, existem 2 livros pequenos em português, um deles escrito pelo Dr. Russell Shedd, Adoração no Novo Testamento, muito joia o livro, e Quebrando Paradigmas, do Ed Renekiewicz, que trabalha também esses 4 pontos que eu vou estar trabalhando aqui com vocês aqui nessa noite. Mas Jesus começa então a colocar alguns pontos aqui interessantes. Deixa eu dar uma pincelada. Muitas pessoas têm muita dificuldade para ler o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E quando começa a ler o Antigo Testamento, começa a ficar muito cansados com a leitura. E se você está fazendo como eu estou fazendo, eu desafiei você a não abrir a internet sem ler a Bíblia, não tomar café sem ler a Bíblia. E no Facebook rolou algumas pessoas aí dizendo, eu assumi essa proposta de não tomar café sem ler a palavra, sem orar, e estou passando muita fome, né? Está tudo certo, esse é um propósito interessante. Mas se você começou a fazer a leitura diária da Bíblia, ontem eu estava visitando uma irmã que já está em Números, né? Eu estava achando que eu estava muito bem, porque eu já estava em Levítico, né? Então, é muito interessante a gente perceber essa questão, que o Antigo Testamento, às vezes, você esbarra em algumas questões complexas demais. Que negócio de sangue, matar esse monte de ovelha, o sacrifício todo baseado em queimar as coisas, se trazia o melhor, e tinha que ser sacrifício sem defeito, aí Deus pegava o que era melhor e queimava. Assim, os negócios não fazem muito sentido, aparentemente, na lógica pragmática nossa. Mas quando você vai ler o Velho Testamento, você precisa do que a gente chama de pista hermenêutica. Ou seja, por onde é o fio condutor do Antigo Testamento. E sem dúvida nenhuma, meu irmão, toda vez que você ler no Antigo Testamento, você vai ter que tentar descobrir Jesus nesse negócio aí. Por quê? Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício de Jesus. Deus estava preparando um povo para entender o significado daquele cordeiro que haveria de morrer na cruz. Você pode olhar que na Bíblia inteira existe um fio condutor que é o sangue. Então a primeira coisa que nós precisamos entender no Antigo Testamento é que o Antigo Testamento ele era montado no conceito do sacrifício. Vamos trazer as oferendas para Deus, vamos trazer as ofertas de cereais, os touros, os bodes, os cordeiros, as rolinhas, as pombinhas, tudo isso era ofertado ao altar de Deus, porque havia necessidade do sangue. E o autor aos Hebreus vai nos dizer de forma muito clara, que sem derramamento de sangue no Antigo Testamento, não há remissão de pecados. Não há. E na Bíblia não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Um animal, alguém devia morrer. René Girard, que é um teólogo católico, fez uma análise maravilhosa disso num livrinho pequeno dele chamado A Violência e o Sagrado. Ele diz que Cristo pôs fim à violência, assumindo nele mesmo a violência. Então toda vez que você olha para o sacrifício do Antigo Testamento, você tem que compreender que aquelas pessoas eram salvas ao fazer aquele sacrifício, porque aquele sacrifício apontava para o sacrifício do cordeiro. Por quê? Porque o sangue de touros e de bodes, diz a Bíblia, jamais pode remir pecados de quem quer que seja. Mas eles eram tipológicos, eles apontavam para esta figura que haveria de vir, que era a figura do Messias. Então o sacrifício no Antigo Testamento era todo montado em cima dessa ideia da morte de alguém. E o Novo Testamento também. Não há salvação no Novo Testamento sem a compreensão da cruz. Por isso que uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é a falência das nossas motivações, falência dos nossos esforços para a nossa própria salvação, e compreender de uma vez por todas que Cristo morreu na cruz, o justo pelos injustos, para que nós pudéssemos chegar a Deus. O sacrifício no Antigo Testamento era a forma de você chegar a Deus e agradar a Deus.
Para você chegar no Novo Testamento, você precisa ir para Jesus. É por isso que o autor aos Hebreus vai falar que Cristo se ofereceu uma vez por todas para que nós tivéssemos vida. Quando João Batista vê Jesus passando, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o sacrifício, toda a ideia do sacrifício no Antigo Testamento, ela cai agora e ela se desfaz. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós encontramos o sacrifício perfeito. E é por essa razão que não se oferece mais sacrifício. Se você hoje, e eu soube algum tempo atrás que um grupo do pessoal do René Terra Nova, que lidera esse grupo de G12, fez um sacrifício lá em Porto Seguro, de uma ovelha, simbolizando um novo tempo para a nação brasileira. Sacrifício é afronta a Deus. Você está afrontando a Deus. Não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício foi colocado em Cristo. Existem, porém, 2 sacrifícios na Bíblia que o autor aos Hebreus recomenda: sacrifício de boas obras, Hebreus 13 vai falar sobre isso, e sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? O sacrifício de louvor é você chegar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Eu reconheço que sem o Senhor eu estava perdido. E na cruz eu encontrei a nossa salvação. Então, nós precisamos entender que o Novo Testamento ele quebra esse paradigma. Não mais sacrifício. Jesus agora é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro que foi imolado. Tudo se encerra em Cristo. E um novo tempo começa em Cristo Jesus. E você quebra o primeiro paradigma da adoração do Antigo Testamento, que está fundamentada no sacrifício. O segundo paradigma que tem que ser quebrado é o paradigma do sacerdócio. No Antigo Testamento, todas as vezes que as pessoas vinham para a igreja, elas tinham que se apresentar ao sacerdote. No caso, se nós traduzíssemos para hoje, seria o padre ou seria o pastor. Eu sei que algumas igrejas ainda fazem de certa forma essa coisa, de que parece que eu tenho que ir no pastor para receber a bênção. Você pode até vir no pastor e pode até ser abençoado vindo para o pastor e orando com ele. Mas eu quero dizer, meus queridos irmãos, que essa ideia, ela não tem absolutamente nada a ver com o Novo Testamento. No Novo Testamento, a ideia do sacerdócio, quando aparece, é mostrando para Jesus o sacerdote. Você não precisa de nenhum mediador entre Deus e os homens. E o autor aos Hebreus fala que em Cristo nós temos uma ousada confiança para chegar ao trono dos tronos e oferecer as nossas petições a Deus. Quando Jesus estava morrendo na cruz, a cortina que separava o Santo dos Santos do lugar santíssimo, essa cortina foi rasgada de cima a baixo, representando o fato de que não há mais divisão entre homens. E a reforma protestante no século XVI, ela enfatizou muito isso aí. Todos nós podemos nos apresentar diante de Deus. Nós não precisamos da mediação de guru, nós não precisamos da mediação de pastores, nós não precisamos de mediação de sacerdotisas, nem de profetisas, nós não precisamos da mediação de quem quer que seja para chegarmos a Deus. Nós temos agora aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 9, falando que Deus está criando um reino de sacerdotes. Todos vocês que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, entregaram a vida a Jesus e pertencem a Jesus, fazem parte desse reino de sacerdotes, de levar os pedidos e o clamor das pessoas a Deus. Orar, por exemplo, pela tragédia que aconteceu em Santa Maria hoje, é o mínimo que nós podemos fazer, porque nós somos um reino, uma nação de sacerdotes. Deus está querendo levantar um povo para si, que ofereça sacrifício de louvor, um povo que leve as orações a Deus, mas não de pessoas. Cai aqui agora o conceito de pessoas sagradas, como existia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas vinham para receber a bênção do sacerdote. Há um tempo atrás eu soube de uma igreja aqui em Anápolis que eu até gostei dessa ideia, deixa eu compartilhar com vocês, vou ver se vocês concordam comigo, mas eu acho até interessante essa ideia. De uma igreja aqui em Anápolis que dizia o seguinte: além dos dízimos, agora você tem que trazer as primícias. 3% além do dízimo você traz e coloca no bolso do pastor. Vocês não acham que é uma ideia boa? Eu adorei essa ideia, sabe? E aí você traz 3% para o pastor, coloca no bolso dele, não vai entrar no cofre da igreja, e o pastor agora vai liberar a bênção para você. Eu gostei da ideia, não sei como é que os irmãos se sentiram aí não, mas achei ótimo, né? Mas não existe nada, absolutamente nada, tão antibíblico quanto isso. Pastor não libera a bênção para você. A bênção já está liberada em Jesus. É Jesus quem dá a bênção para você.
E você pode chegar a Deus. Você pode sim, óbvio, você precisa da comunidade para orar por você, dos seus líderes para orar com você, de presbíteros para orar, de diáconos para orar com você. Mas você precisa entender que Jesus quebra esse paradigma. Sacerdócio agora na Bíblia é alguma coisa de uma nação, de um povo inteiro. Todos nós chegando a Jesus, levantando as nossas mãos, com simplicidade de vida, adorando a Deus, caindo de joelhos, orando pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas coisas que acontecem, pela nossa família. O reino de sacerdote, é isso que Deus está querendo. Terceira coisa que Jesus Cristo vai fazer, e nesse texto é bem implícito. Jesus está dizendo que também a nova aliança, ela quebra o paradigma de um local sagrado. Qual é a controvérsia que a mulher levanta aqui para Jesus? Senhor, os vossos pais, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Qual é o lugar, Senhor? Em que lugar que o Senhor quer que a gente vá adorar? E Jesus disse, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura para si. E outras palavras, está dizendo assim, olha minha irmã, olha minha filha, eu quero que você entenda de uma vez por todas que não tem conceito de lugar sagrado. O templo é sagrado? Não, acabou essa ideia de templo sagrado. O pastor Silvio Lobo, da IPI, me contou que quando eles estavam mudando da igreja deles, que estava colocada aqui na Engenheiro Portela, alguns anos atrás, ele disse que ele teve um constrangimento muito grande, porque uma irmã da igreja chegou e abraçou as paredes do templo e disse, pastor, nós não podemos sair daqui, porque esse lugar aqui é consagrado ao Senhor. Não. Esse lugar aqui é um lugar maravilhoso para a gente poder reunir. Nós nos reunimos nesse lugar, ou em qualquer lugar, mas isso é para a conveniência da gente. Deus não está nesse lugar. Quando vocês saem daqui, sabe onde é que Deus vai? Vai embora com vocês. Aí Ele está aqui como está em qualquer outro lugar, na casa de vocês, na lanchonete para onde vocês vão depois do culto. Deus está em todo lugar. Esse é o conceito que nós precisamos entender. Não existe mais essa ideia de um local sagrado. O Novo Testamento ele desfaz essa ideia de um local sagrado. Mas deixa eu te dizer, de uma forma muito clara e inequívoca, qual é o local sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, porventura não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo habita hoje? Dentro de vocês, no coração de vocês. É aí que ele habita. Quando Davi resolveu fazer um templo para Deus, Deus vem para Davi, para tentar mostrar para ele que não era exatamente isso que ele estava muito interessado, não. Deus vem para Davi para dizer, Davi, eu nunca morei, a não ser em tendas, e tendas, meus queridos irmãos, a característica do tabernáculo no Antigo Testamento era provisoriedade. A Arca da Aliança tinha argolas em cima para carregar. O conceito de Abacuque 2:20 que fala assim, Deus está no seu santo templo, curve-se diante dele todos os povos. Essa é uma ideia muito clara no Antigo Testamento. As pessoas tinham que ir para Jerusalém adorar ao Senhor. Não, no Novo Testamento essa ideia não existe. O primeiro mártir da história, Estevão, quando está sendo apedrejado e morrendo, ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele estava fazendo uma citação do Antigo Testamento que fala que as nuvens são estrado dos pés de Deus. Deus optou agora para montar um novo tabernáculo. O Espírito Santo montou agora um novo templo. Onde é? Dentro do seu coração, meu querido irmão. Sabe por que você não pode se envolver com prostituição? Sabe por que você não pode pecar contra o seu corpo com a fornicação? Sabe por que você não pode adulterar? Sabe por que você não pode deixar de cuidar do seu corpo? Porque o lugar sagrado para Deus é você. É aqui nesse templo, e quando você não cuida do seu templo, do seu corpo, o Espírito Santo se entristece. Nós ficamos batendo muito nessa questão de fumar. Crente não fuma, crente não bebe. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que você não deve fumar? Por uma razão muito simples. Se você fumar, você vai para o céu. Pode fumar à vontade, não tem problema nenhum. Você vai para o céu fumando. Só que você vai para o céu 10 anos antes. É só por isso. O templo seu, o corpo seu, é para cuidar dele. Cigarro não vai te deixar de ir para o céu.
Não, agora vai lascar a sua vida, meu irmão. Cuida do seu templo, cuida desse lugar onde o Espírito Santo, olha que coisa bonita, o Espírito Santo resolveu morar dentro de você. Que coisa fantástica. Por que eu não posso viver numa vida de impureza, de porneia, de pornografia? Porque o meu corpo é sagrado. Aí nós ficamos sacralizando locais. Aqui no Brasil é muito comum, há os locais sagrados, Sírio de Nazaré, Belém, Nossa Senhora da Aparecida, mas nós fazemos a mesma coisa, esses lugares sagrados, não tem essa ideia mais no Novo Testamento. Local é você. Deus disse, eu quero morar dentro do coração de vocês. E o apóstolo Paulo ele fala isso duas vezes, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 6. E no versículo 6 ele fala assim, porventura, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Ele está perguntando, vocês estão esquecendo isso? Quebra completamente o paradigma de locais sagrados no Novo Testamento. Quarto lugar e último, Jesus toca na questão do tempo. Então já falei do sacrifício, do sacerdócio, do templo, e agora estou falando do tempo. Qual é o tempo em que se deve adorar a Deus? Quantas brigas já tivemos com isso, historicamente falando. De um lado os adventistas dizendo, não sabe o que se adora. Agora vem os islâmicos e dizem, é na sexta-feira que nós adoramos. Uma vez eu estava lá em Jerusalém, e eu encontrei, e tinha um guia que falava português, e ele estava dizendo, não, aqui nós temos 3 feriados, os mais preguiçosos, eles mudam de religião dependendo da conveniência dele, porque tem o feriado da sexta-feira que é o islâmico. Aí ele diz, hoje eu sou islâmico, não posso trabalhar, sou muçulmano. No sábado tinha um dos judeus, ele diz assim, eu sou judeu, hoje eu não trabalho. E no domingo dos cristãos, então no domingo eu não trabalho. Então os preguiçosos optavam por serem plurais na sua religiosidade, para trabalhar só 4 dias por semana. Meus queridos irmãos, qual é o tempo da adoração? Aí a gente vem e diz, não, é domingo que é o dia santo. Esquece isso. Não tem no Novo Testamento conceito de dia santo. Então qual é o tempo santo? O tempo santo é todo o tempo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei-o para a glória de Deus. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, 1 Coríntios 10, 31, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o para a glória de Deus. Olha que coisa interessante. Quebra aqui a ideia do tempo profano e do tempo sagrado. Ou seja, há pessoas que acreditam o seguinte, bem, eu vou para a igreja, agora é um tempo espiritual, vou ler a Bíblia, é um tempo espiritual, eu vou orar, é um tempo espiritual, mas agora eu vou para o meu negócio, e aqui, meu querido, salve-se quem puder, nada de espiritualidade mais, agora eu vou ter uma vida sexual com minha esposa, agora o Espírito Santo sai do quarto. Santa Ambrósio já falava isso aí, né? Então o Espírito Santo sai do quarto agora. Nada de santidade aqui agora. O meu namoro, já deixei lá na igreja, fui adorar a Deus, lá naquele tempinho gostoso agora é o meu tempo de namoro, Deus não tem nada a ver com isso aqui. O meu business, o meu negócio, aqui, não, na igreja já adorei a Deus, já levei até meu dízimo, mas aqui no meu negócio eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso fraudar, está tudo certo. Vocês estão percebendo? O que a gente faz com o tempo da gente? A gente fragmenta o tempo da gente, transformando em tempo profano e sagrado, e Jesus diz, não! Vem a hora, e é questão de tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram como? Em espírito e em verdade. E diz mais uma coisa muito interessante, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A ideia é de que o Pai Celeste olha para o nosso coração procurando adoradores. Aqueles que adoram como? Em espírito e em verdade. E a Bíblia, e ele continua, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não mais horário, tudo é santo, namorar é santo, jogar bola é santo, pegar um peixe, essa eu gosto, é santo, jogar tênis é santo, brincar com seu filho, santo, beijar a sua namorada, coisa boa, santo. Ter sexo com a sua esposa, santo. Não é maravilhoso pensar isso? No encontro de noivos a gente fica perguntando assim, pastor, como é que é? Eu vejo assim nos noivos, essa coisa da sexualidade,
como é que é? Eu falo, não, irmão, ora antes, se você quiser orar antes de ter sexo, ora depois de ter sexo, e se achar que deve orar no meio do sexo, diz aleluia, não para orar, não, só diz aleluia e vamos embora, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Para Deus esse negócio é maravilhoso. Agora faz para Deus. Você está entendendo? Acaba o conceito de tempo sagrado, essa coisa que me isola. No domingo eu sou um santarrão, vou para a igreja, eu oro, Segunda-feira, meu filho, sai da frente, porque ninguém sabe o que vai acontecer com esse monstro que vai sair da igreja. E aí eu fragmento essa questão do sagrado e do profano, e aí eu me dou muito bem com esse negócio para minha malandragem. Vem a hora, já chegou a hora, que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. Como quebra o paradigma tudo isso, não? Sacrifício não mais, Jesus é o nosso sacrifício. Sacrifício agora é de boas obras, eu faço para adorar a Deus, e sacrifício de louvor, eu canto, eu celebro, eu digo a Deus muito obrigado, eu digo, Senhor, eu estou feliz com a vida que o Senhor deu, com salvação, e eu quero ofertar a minha vida a Ti como gratidão. Porque eu estou feliz, eu amo o Senhor, eu amo a Tua obra. Eu trago meu dízimo, eu não estou querendo comprar favor de Deus, simplesmente estou querendo expressar a Deus a minha confiança nele, como eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Sacerdócio, pode até pedir o pastor para orar por vocês, e nós temos muito prazer em fazer isso, mas entendam, não há necessidade de ninguém, não existe mais nenhuma pessoa sagrada para levar você ao Pai. Jesus já fez isso, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Templo. Quando você sai daqui, meus queridos irmãos, esse tempo aqui fica vazio, e dá até medo na gente de determinadas horas, né? Foi sepultado tanta gente aqui, quando você passa aqui sozinho, de madrugada, às vezes eu fico aqui até tarde estudando, eu passo aqui assim, eu lembro, tanta gente já passou aqui, já foi velado aqui nesse negócio, será que as almas do outro mundo não estão aqui, né? Não tem nada, estou brincando, viu gente? Mas é só a gente entender, vocês vão embora, a santidade, a vida de Jesus sai com vocês, tá? Tempo. Qual é o tempo sagrado seu? Consagre tudo que você faz. A internet, consagra a Deus. Seu trabalho, consagra a Deus. Seu namoro, e aí tudo é incluído nessa questão. Como isso quebra todos os paradigmas, não? E aí nós vamos para o ponto central das Escrituras. Qual é? Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para si. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos. Na comunhão, no partir do pão, compartilhar e juntos chorar, crescendo na graça e no amor, no compreender e no perdoar. Somos família, um só corpo, ramos da vide que é Jesus. Pequenos ou grandes não há mais, ricos e pobres são iguais. Somos juntos igreja, sal e luz do mundo. Nossa bandeira é a cruz, refletir Jesus. Somos juntos igreja, sal e luz do mundo. Nossa bandeira é a cruz, refletir Jesus. Sozinhos não ficaremos mais, sempre haverá a mão de um irmão e a consolação do Espírito Santo, nos fortalecendo pra lutar.
juntos para abençoar, nos edificando na palavra, unidos sempre para adorar. Vamos cantar, somos juntos. Somos juntos, igreja, sal e luz do mundo. Nossa bandeira é a cruz, refletir Jesus. Mais uma vez. Somos juntos, igreja, sal e luz do mundo. Nossa bandeira é a cruz, refletir Jesus. Nossa bandeira é a cruz, refletir Jesus. Refletir Jesus. Vamos colocar em pé.